A nossa entrevistada de hoje é Camila Mosini Alister, uma gaúcha que, ainda criança, veio para o Nordeste, para Campina Grande. Depois de algum tempo, mudou para João Pessoa, juntamente com seus pais, e tornou-se uma autêntica paraibucha. Uma mistura de paraibana com gaúcha e que muito honra o nosso estado, pela mulher e profissional que se tornou. Fez sua vontade pelo conhecimento e informação o passaporte para o mundo. Graduada em comunicação com habilitação em jornalismo, mestre e doutora, Camila está no Brasil, lançando seu livro Impressões de um Corpo Conectado. Vamos conversar com essa jovem escritora e descobrir os segredos e nuances desse corpo conectado. Camila, é um prazer estar com você aqui no Em Foco. Seja muito bem-vinda. O prazer é todo meu. Eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando sobre meu livro e entrando em contato de novo com essa pessoa que eu amo tanto, que é a Miriam. Obrigada. A recíproca, você sabe que é verdadeira. Eu sei. Você está morando fora do Brasil, veio agora para lançar o seu livro, Impressões de um Corpo Conectado, Isso. Não é isso? O que lhe impulsionou a escrever esse livro? Olha, o que me impulsionou foi uma questão, foi uma inquietação que eu tinha de ouvir pessoas falando a todo momento: ai, tá todo mundo conectado, sem Facebook você não existe, já tem que estar todo mundo conectado, tem que estar sempre conectado. Então essas frases me deixaram inquieta, porque eu pensava: nossa, mas como assim, se 50% da população mundial não está conectada? Se pessoas nem sempre querem se conectar, como que assim eu não existo sem Facebook? Como que isso é possível? Então essas perguntas foram me instigando. E aí eu entrei no mestrado em Psicologia Social e Institucional na Federal do Rio Grande do Sul e ataquei as perguntas e fiz uma dissertação lindíssima sobre elas. O sociólogo e escritor, filósofo inclusive, Bauman dizia: a internet nos tranquiliza. E nos dão a sensação de proteção. Você concorda com essa análise dele? A que você atribui esse sentimento de proteção, de abrigo, que ele fala em seus livros, inclusive, que a internet proporciona? A internet ela proporciona, de certa forma, essa proteção na medida em que eu não exponho a minha pessoa à situação que eu posso ter que enfrentar. Então você está protegido por um perfil, por um avatar, que você não vai sentir as verdadeiras consequências na carne da ação que você pode, enfim, se envolver. Você não está indo lá e dizendo: ah, eu não gosto de você. Você vai lá num post e escracha com a pessoa. E está ali, distante, né? Então você está protegido, você tem um abrigo nesse sentido. Nesse sentido eu concordo com ele, sim. Camila, muito tem se falado sobre o direito à privacidade e a coleta de dados de navegação nas redes. Na sua visão, quais são esses limites? A gente tem, está bem aí na cara de todo mundo, a situação que passou agora o ex-juiz Moro e atual ministro, o Dallagnol, e todas as pessoas ali envolvidas. A gente viu que houve uma invasão de privacidade através dos hackers. Na sua opinião, você acha que as pessoas devem confiar, devem estar seguras que a sua privacidade não será invadida? Como é que você vê isso? Porque a gente vê, de repente, as vísceras de pessoas que jamais imaginaram, por estar com uma proteção, usando um celular que estava protegido através da segurança que eles têm como autoridades, que jamais ia ser invadido, e de repente a gente vê aí toda uma negociata, as cumplicidades e tudo mais, exposta na vitrine para todos os brasileiros, de pessoas que a gente tinha transformado em ídolos.
né? Como é que você vê essa exposição e essa invasão de privacidade? Miriam, essa é uma pergunta muito delicada, muito polêmica. Acho que é a pergunta do nosso século. A questão da privacidade, ela é fundamental de ser pensada, porque todos os dados que cada interação que a gente faz, via celular, via internet ou computador, tudo que envolve conexão digital, todos os dados que são gerados ali viram rastros digitais que podem ser expostos e usados tanto para venda de publicidade quanto para espionagem. Então, hoje a gente está com os hackers, que são as pessoas que são a principal resistência frente a uma era conectada, uma era de conexão. Então, a gente tem os hackers aí trazendo à tona relações de poder, trazendo à tona jogos de poder. E eles não vão parar. Quem domina a linguagem de programação é a pessoa que mais tem poder hoje. Os programadores são os verdadeiros seres tomados por todo o poder. Eles podem realmente mudar a história, tendo essa linguagem em mãos. Então a gente vai ver muitas viradas políticas com essas novas possibilidades de interação com os hackers. A gente tem que ficar atento e os limites são sensíveis, a gente tem que estar sempre policiando. Não dá para confiar completamente, não. A gente tem que ter uma consciência do que está fazendo e como está fazendo. Olha, eu vou fazer uma pergunta, mas você vai se conter em responder, até porque eu sei que essa resposta é bem interessante, mas você só vai responder ela depois no nosso segundo bloco, mas eu vou deixar a pergunta no ar, ok? Certo. Para concluir essa linha de pensamento do sociólogo e filósofo polonês Bauman, no livro dele, ele diz, um dos livros dele, né, que tem mais de 50 livros publicados, ele diz, na visão realista, ele traz doses de realidade para quem deseja fazer autoconhecimento. Ele, inclusive, diz que os namoros e relações pela internet são vacilantes. E aí eu sei que você conheceu seu esposo pelo Facebook, foi de encontro à teoria, inclusive, do livro de Bauman. Mas você só vai dizer como foi que isso aconteceu, como foi essa história, como esse Facebook transformou-se num lindo amor e romance após o nosso intervalo. Vamos para o nosso segundo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta com mais Camila Mosini e Alistair. Não saiam daí, a gente volta já já. Estamos de volta com a nossa entrevistada, que agora vai falar sobre essa história de amor que deixou ela realmente muitíssimo apaixonada após conhecer o seu esposo pelo Facebook. E foi de encontro ao nosso sociólogo e filósofo Bauman. E aí, conta essa história pra gente, Camila, como tudo aconteceu. Com muito prazer. Essa história é uma história muito linda, dá para fazer até um livro com ela. Eu estava morando na Espanha e o meu marido estava na Austrália. Eu nunca iria conhecer ele, mas jamais. Mas a gente tinha uma conhecida só em comum, que eu praticava meditação e ele também. E a gente era da mesma organização mundial. E essa conhecida que eu conhecia e ele conhecia, ela era amiga do meu esposo desde criança. E ela também era minha coordenadora do grupo de meditação na Espanha. Ela era australiana também. E assim, um belo dia estou eu no celular fazendo lá qualquer coisa, quando eu vejo uma mensagem, chega para mim naquela caixinha outros, eu poderia nunca ter visto. Aí chegou uma mensagem do meu esposo, Ajit, falando assim: oi, temos uma conhecida em comum, a fulana de tal, ela me falou muito de você, que você é engraçada e ativa. Eu estou em busca de uma parceira spiritually minded, com mentalidade espiritualizada, para construir uma relação e gostaria de conversar com você. Eu pensei assim, olhei assim, nossa senhora, essa pessoa está desesperada. Eu fiquei com medo, nossa, isso aqui está errado. Aí fui falar com a minha
amiga. Eu falei, olha, não sabia que você era Cupida, né? Aí mandei a mensagem, um print pra ela, ela falou, riu muito da cara dele, tadinho. Mas ela falou, olha, ele é uma pessoa muito legal. Na verdade, ele é uma pessoa muito séria, a família dele é muito boa. Aí eu olhei assim as fotos dele, ele é gatinho, né? Então, por que não? Aí respondi, uma abordagem Já tem um aval, né, da amiga, que ele era pessoa do bem. Aí eu respondi assim, olha, um pouco estranha e engraçada a sua abordagem, mas eu estou sempre aberta a conhecer pessoas novas e podemos conversar. E a gente não sei como, a gente começou a conversar e não parou mais. Depois de 4 meses e meio, ele decidiu que a gente tinha que se conhecer. E nesse tempo eu estava morando em Berlim, ele veio para Berlim. E aí a gente viajou juntos para Copenhague e para Roma. No final da viagem, a gente estava acampados num campo de camomila imenso, assim, tudo cheio de camomila, com uma tenda num retiro lá de meditação. E ele me pediu em casamento. Nossa! Aí a minha vida completamente deu, né, uma viravolta. Total. Eu disse que sim, porque na verdade a gente estava pensando em relação ao visto. A gente já sabia que queria ficar junto. Aí ele perguntou, qual visto que a gente vai? Aí eu falei, olha, não sei. Ele começou a dizer os estados civis dos vistos e perguntou qual era o meu. Eu falei, engaged? Só que eu não sabia que engaged era noiva. Eu pensava que era relação séria, não tinha traduzido direito para mim. Aí ele, você quer casar comigo? Então... Aí fez a proposta. A gente nem se deu conta. Eu falei, sim. Ele, é isso. Aí um mês depois eu estava na Austrália, começando a minha vida do zero e com uma tese de doutorado para escrever e casada. Nossa, mãe. Foi punk, foi como muito. diz a juventude de hoje. A gente enfrentou muita barra junto já. E agora, indo para essa parte mais, eu digo, mais científica, qual o papel da publicidade na delimitação do nosso estado on e offline? Olha, a publicidade é o maior instigador, incitador para que a gente fique mais tempo online e menos tempo offline. A gente vê nos discursos publicitários coisas do tipo, conectado se vive melhor, bem-vindo ao novo, você merece o novo. E quem é que não quer o novo? Quem é que não quer viver melhor? Então a gente inconscientemente vai se deixando subjetivar por esses enunciados e vai absorvendo essas verdades, essas frases enquanto verdades e vai querendo estar conectado mais e mais. Tanto é que hoje em dia as pessoas estão na fila do dentista, na espera, pega o celular. Não pega mais um livro, não conversa mais com a pessoa que está do lado, é no celular. Inclusive, há alguns poucos anos, você tinha nos médicos, nas salas de espera, livros e revistas que eram assim bem à vontade para você ler. Hoje você não tem mais, porque cada um está lá no seu celular, num mundo muito dele. A saturação de exposição pessoal nas redes tem gerado um fenômeno curioso que tem estado cada vez mais em pauta, o que seria o direito ao esquecimento. Matéria, inclusive, já debatida nos tribunais. Qual a sua visão sobre esse assunto, Camila? Olha, a pessoa esquece tudo exatamente porque está tudo nos seus arquivos digitais. E aí você, inclusive, às vezes, até para uma peça que você está debatendo, defendendo num tribunal, você passa a esquecer porque ele tem que correr lá no computador dele, abrir, voltar para o excelentíssimo juiz para poder pegar mais dados porque ele não memorizou. Ou a gente esquece um telefone do pai, da mãe ou do irmão porque a bateria arriou, acabou, aí você diz, e agora? Como é que eu vou ligar para fulano, que eu estou precisando gente, para meu pai, para minha mãe? Então, assim, é um negócio muito sério. Como é que você vê isso? Olha, a relação entre memória e tecnologia, ela é uma relação muito próxima. E cada vez mais a gente está perdendo a memória, delegando a nossa memória para os aparelhos, para poder nos liberar para fazer outras coisas, nem sempre mais úteis ou mais relevantes, mas para fazer coisas outras, que sejam uma escrita, uma leitura, ou ficar perdendo tempo em rede social, ficar procrastinando, que seja. Mas a gente está cada vez mais ficando desmemoriado, sim.
Muitas vezes pessoas não conseguem mais dirigir sem o Google Maps. A gente vê o Uber fazendo, né, motoristas que estão a todo momento conectados, sendo guiados por um navegador. E aí, se eu não sei nenhum caminho, eu me inscrevo no Uber, eu posso já sair dirigindo, porque eu estou sendo guiada por um GPS eletrônico, virtual, digital. Então, acho que tem questões que realmente a gente não precisa lembrar, que pode delegar, mas tem outras que a gente precisa se apossar do nosso tempo, do nosso espaço, como a gente ocupa o espaço. Quem é o telefone das pessoas? Qual o telefone das pessoas que a gente mais precisa conversar? Se acontecer alguma pane no celular, você vai lembrar? Então tem coisas muito básicas que a gente tem que manter, até exercitar um pouco a memória, buscar fazer exercícios, quadrinhos, palavras-chave, todas essas questões ajudam assim para ficar com o cérebro um pouquinho mais ativo, né? Inclusive, os médicos, né, aconselham exatamente você fazer um exercício da sua memória o tempo inteiro, exercitar a sua memória para evitar o envelhecimento dessa memória. E está, às vezes, nas pequenas coisas, na mais simples, como uma agenda, né? Você memorizar a sua agenda e só checar no final do dia para ver se realmente cumpriu essa agenda. Eu só aprendo quando eu escrevo. Eu preciso escrever para absorver. Tem uma técnica. Tem gente que precisa ler em voz alta e assim sucessivamente. O importante é exercitar e o importante é, como você falou anteriormente, não ficar à mercê de. Sim. Você ter o controle disso, que eu acho que é exatamente a linha tênue. Autonomia, né? Eu acho que a linha tênue é exatamente essa, de você saber aonde você vai delegar. Né? Hoje, morando no exterior, é possível distinguir padrões de comportamento na rede entre brasileiros e pessoas de outros países. Hoje estamos falando de um comportamento uniforme quanto ao tempo conectado e formas de interação com a mídia digital. Eu, quando fui morar na Espanha, eu fiz um doutorado em artes lá e eu fiquei chocada, porque eu trabalhava com performance em artes, que é usando muito o corpo, fazendo encenações com grupos na rua, intervenções urbanas. Quando eu cheguei na Espanha, o doutorado em artes era basicamente em programação. Nossa! Eu fiquei desesperada, assim, porque claro que tem performance de física nas ruas também, mas é muito menor do que é no Brasil. Eu vejo, assim, que os cursos de artes no Brasil, eles têm menos, até por falta de recursos técnicos, eles têm menos essa pegada tecnológica. Então, eu fiquei lá, eu me senti completamente atrasada. Eu não tinha um Mac Pro, eu não tinha esse computador, todo mundo usava Mac Pro. E eu estava ali, né? Nossa, o que eu faço? Os usos lá da tecnologia já estão muito mais entranhados no cotidiano do que aqui. Eu vejo que aqui a gente ainda tem uma certa artesania das mãos, do fazer. Não tem a panela de pressão, panela elétrica, né? Nem de pressão para cozinhar o arroz. Está começando a vir para cá, lá já é de praxe, assim. Todas as coisas que eu fui para lá e que eu não conhecia, que eram automatizadas, eu tive que quebrar a cabeça para entender, porque no Brasil não era desse jeito. No Brasil era manual. E eu tive que ir para lá e aprender. Automatizado, o carrinho, o supermercado, você vai e você mesmo faz seu pagamento, suas compras sozinho. Você mesmo é o seu caixa. Você mesmo é o seu caixa. Tudo é assim. Gente, olha só, eu não sabia de nada disso, eu tive que aprender. Então lá, tudo que envolve eficiência, tecnologia, já está assim, 10 anos-luz. E as pessoas já estão muito entranhadas nesse comportamento. Os jovens lá, acho que eles são totalmente viciados em Instagram. Estamos vendo chegar ao mercado de trabalho uma geração que teve todo o seu crescimento e desenvolvimento em um mundo digital, com relações sociais e pessoais, pautadas por likes e curtidas. Quem é esse cidadão conectado? O que esperar de uma sociedade sensível aos meios digitais? Mas você só vai responder isso após o nosso intervalo. Nós vamos agora para o último bloco. Voltamos daqui a pouquinho. Não saiam daí, conto com a sua presença. Até já. Estamos de volta com Camila Mosini,
Alisten, eu toda vez preciso lembrar desse sobrenome que agora você tem, Claro. que é do seu esposo, e nós fomos para o intervalo fazendo uma pergunta sobre essa sociedade que está sendo criada, que está aí próxima a gente, que ela é extremamente sensível, não, aos meios digitais, porque ela está sendo construída em cima disso. Quer dizer, a gente falou na pergunta anterior de crianças que eram extremamente tecnológicas, ligadas já ao touch, que já parecia que estava, que nascia com a tecnologia no código dela do DNA. E hoje a gente tem, daqui a 10 anos, pelo menos, a gente vai ter uma sociedade muito mais sensível aos meios digitais. Qual a sua análise dessa futura sociedade? A minha análise é: existe muita esperança e muito risco. Existe muita possibilidade e muita oportunidade. Eu vejo que há sim uma dificuldade tremenda dessa geração em desconectar. Cada vez mais eles estão apegados ao celular, porque os próprios pais também estão. A gente está delegando a nossa atenção para os aparatos e os filhos estão copiando muitas vezes os próprios pais. A gente, ao invés de brincar com a criança, a gente dá o celular, que é mais fácil. Quem sou eu para julgar quem faz isso? Eu ainda não sou mãe, provavelmente farei o mesmo em algum momento que eu estiver muito estressada. Então é difícil saber. Mas o que eu vejo assim, é que há essa extrema dificuldade em saber o que é o limite do conectado e desconectado. Há muita dificuldade em lidar com a frustração, com a dor, porque a gente está depositando as nossas emoções em likes, curtidas, raivas do Facebook, mas a gente não está exteriorizando ali as nossas emoções, mas não está sentindo no corpo. Graças a Deus que, inclusive, acabaram com as curtidas, né? Nossa, que porque coisa boa. Porque você fica uma neura total, você querendo ver quantas curtidas teve. Então, se você não teve o número de curtidas que você gostaria de ter, você acha que não está sendo querido, você acha que não está sendo visto, então vira uma neura gigantesca, né? Vira e mexe muito com essa questão da sua autoconfiança, da sua autoestima, da validação social. A gente precisa de validação. Isso é um desejo humano, muito básico de validação. Tá tudo bem o que eu estou dizendo? Eu estou falando algo que está te agradando? Tá ok o que eu estou fazendo? Várias pesquisas realizadas sobre o poder e influência da TV puderam detectar que este meio de comunicação, a TV, em geral está sendo utilizado de forma simultânea com outros meios como os smartphones e ainda é considerado com o meio de informação mais seguro, a televisão. Entre os entrevistados, como você vê a integração desse meio, TV, e as redes sociais? Porque hoje você é um multimídia, sempre. Você usa televisão, tá lá ouvindo a TV, tá lá ouvindo, tá lá mexendo no seu smartphone, seja para ouvir uma música ou seja para você estudar, mas você está conectado com os dois meios de comunicação. Como você vê essa integração? Eu vejo essa integração pela perspectiva da smartificação da vida. Tudo está virando smart, inclusive a televisão, inclusive o ferro de passar, inclusive a geladeira, inclusive o carro. Então, o digital permite essa conexão entre diferentes aparatos, que não sei no que pode dar. Ainda não estou muito segura em ser dirigida por um carro sem motorista. Não sei se eu toparia isso, não. Mas esse é o irrefreável destino da humanidade. Assim, para parar com isso, com essa possibilidade que é muito mais bilionária, trilionária, é muito lucrativa, algo muito contundente tem que acontecer. Provavelmente alguma crise ambiental ou algum super protesto, ou a gente mesmo parar de usar, simplesmente parar de consumir. Mas a tendência é a smartificação da vida e a TV já está entrando junto nessa pegada. Camila, no seu livro Impressões de um Corpo Conectado, o leitor é guiado a descobrir como as mudanças de padrões, interação através dos meios eletrônicos, agem também sobre o nosso corpo. O que poderia nos trazer de pontos importantes sobre esse assunto? Nosso corpo também é afetado por essa nova forma de comunicação? De que forma? O corpo é sempre afetado pelas formas de comunicação.
sempre. Cada vez que eu toco uma tela touch, eu estou criando um choque entre a tela e o meu corpo. Eu estou recebendo um nanochoque. E esse nanochoque afeta meu sistema nervoso, liberando dopamina, que é o hormônio do vício, do prazer e da memória. E que geralmente termina em vício. Então, toda hora o nosso corpo está sendo incitado, sendo atravessado por todas as formas de conexões possíveis. A publicidade, ela entranha nas nossas entranhas. Inclusive as ondas elétricas, né? As ondas elétricas. A gente está tentando converter as ondas do pensamento em ondas de radiofrequência para se espalhar mundo afora. Olha só como a gente quer falar, como a gente precisa falar. E esses aparelhos estão aí para isso, para a gente falar. Mas só tem que saber também o que falar, qual é o limite da nossa expressão também. É o nosso corpo, o nosso pensamento querendo se materializar na tela. E o nosso corpo, o próprio aparato virando um corpo tão vital quanto o nosso próprio braço. Você ficar longe do seu aparato dá um pânico, você se sente amputado. Pessoas relatam essa sensação de se sentir amputado. Inclusive, eu tenho aqui o livro para você com uma dedicatória. Botei aqui, ó, a amiga Miriam, com muito carinho. Torço para que essa leitura seja uma boa companheira para ti. Com amor e admiração, Camila. Obrigada, Todo seu. obrigada. Muito, muito bom. Aí não esqueçam de comprar, porque vai estar em todas as livrarias do Brasil. Sim. E eu agradeço muito, com certeza vou ler com muito carinho. Oh. E depois vou falar com você a minha impressão. Não sei se estou à altura de fazer alguma análise. Claro que está, mais que na altura. Muito obrigada, Camila. Torne-se comum e você será extraordinário. Tente se tornar extraordinário e você continuará sendo comum. Isso é uma frase do nosso pensador, Osho, e eu gostaria de saber de você, Camila, nos dias atuais, onde todos sentem necessidade de estar em vitrines pessoais, destacando qualidades e vidas perfeitas, essa frase do Osho nos coloca para pensar bastante. Você concorda com essa visão? O comum e o novo é extraordinário? Eu acho sim que cada vez mais o comum está virando extraordinário. Existe uma linha tênue entre um e outro. E muitas vezes a gente pode cair na armadilha de pensar que a gente tem que ser tal qual o nosso perfil. Perfeito, o perfil não se mostra triste, não se mostra vulnerável. O nosso perfil está sempre a gente postando o melhor de si. Porque as pessoas cobram isso da gente, né? Camila, nós infelizmente chegamos no nosso final do programa, mas nós temos agora um bate-papo aqui, que ele é uma formazinha bem intimista, e eu gostaria que você usasse, como você costuma ser, a mais sinceridade possível para respondê-las de forma bem curta. O que você mais ojeriza nas pessoas e o que você mais admira? O que eu mais tenho ojeriza é falta de humildade, e o que eu mais admiro é resiliência. Na resiliência, por quê? Porque é você superar obstáculos e superar a si mesmo quando as condições são adversas, e sair uma pessoa mais forte, mais sábia, com mais resistência de encarar a vida, psicológica. De couro grosso, né? Eu acho que eu admiro quem consegue reverter as situações negativas em coisas positivas. Eu admiro muito. Dentre todos os países que você conhece, o que você traria para o Brasil e por quê? Eu traria um ditado que eu ouvia sempre na Espanha, que é tudo que eles faziam, que você pedia, eles respondiam assim, pouco a pouco. E para mim, por que eu traria isso? É porque eles têm essa noção de tenacidade, de continuidade, de não desistir, de ir passo a passo, degrau a degrau, galgando aquilo que se quer, aonde se quer chegar, e vai fazendo isso pouco a pouco. Acho que isso traz essa dimensão de processo, de entender que as coisas não são de uma hora para outra, tudo na nossa vida é construção. E para mim, pouco a pouco, eu vou chegando lá, pouco a pouco, mas eu estou indo. Cada dia é uma pedrinha a mais.
Camila, diante de tudo que você representa como mulher, de ser uma mulher guerreira, dinâmica e estar indo sempre em busca dos seus ideais, do que você acredita, a gente sabe que a mulher hoje chegou numa posição de muitas conquistas. Mas o que eu gostaria de saber de você é qual a conquista mais urgente que a mulher precisa fazer nesse mundo contemporâneo. Eu acredito que a conquista mais urgente seja se livrar, se despir do próprio machismo. Porque o machismo Está até entranhado, dentro dela, né? Está entranhado em homem, mulher, todos os gêneros possíveis. A gente vive numa perspectiva social, num modo de pensar que é machista. A gente precisa olhar para isso e se libertar. Bom, e para concluir, nós costumamos pedir ao nosso entrevistado a hashtag de hoje. Qual a sua hashtag? Hashtag em foco com corpos conectados, com muito jornalismo, com muita entrevista de profundidade. Grande essa hashtag, né? Grande essa em hashtag. Foco. Em foco e vamos lá. E conectada. Impressões de um corpo conectado. É. E agora, para finalizar, quem é Camila Mosini Alister? Camila Mosini Alister é uma eterna aprendiz e uma buscadora. Poucas palavras, mas você resumiu bem, muito bem. Pelo menos para quem lhe conhece, sabe que você é essa mulher guerreira. E agora, minha querida, a sua palavra final, as suas despedidas e a sua impressão do programa. Eu estou muito feliz em ter participado hoje, eu estou muito grata em poder estar aqui, falar com você, falar com o público, com a audiência paraibana, porque eu acho que esse espaço que o Alex Filho criou é um espaço único de produção de conteúdo local, por jornalistas locais. Então eu valorizo muito esse diálogo e estou muito feliz, lisonjeada de ter a honra de ser convidada para participar aqui dessa entrevista com você. Muito obrigada. Camila, prazer enorme. Bom retorno para você, um lançamento assim cheio de sucesso. Dia 8 de agosto na Academia Paraibana de Letras, certeza, todos convidados. Eu tenho certeza que será sucesso total. Sim. O livro, a sua obra também será sucesso. Amém. Porque sei sua dedicação, a profundidade com que você fez essa obra. Sim. E tudo que você faz com total dedicação. Faço. E você é intensa em tudo que faz. Bom retorno para você, obrigada. Bom lançamento. Muito obrigada. Gente, e assim terminamos o nosso programa de hoje com essa maravilha de entrevista. Voltamos na próxima semana. Até lá.